Bom, já que estamos falando hoje muito em saúde, a gente sempre fala aqui no Mulheres, mas acho que mais do que nunca, quando a gente abre um espaço como esse para falar de cardiologia, é a gente falar em prevenção. Porque a gente falou há pouco, o doutor Gattas lembrou muito bem, que a gente vai viver mais. Ótimo. Mas a gente tem que viver com qualidade. O interessante, Kátia, é que assim, as pessoas com as doenças do coração em geral, o colesterol, o diabetes, o tabagismo, a coisa vai comendo por dentro e a pessoa não está notando. Porque, por exemplo, a gente pode ter uma hipertensão. Eu tomo remédio, eu falo, minha pressão voltou ao normal. Paro de tomar o remédio porque acho que eu estou curada, né? Esse é um ponto que, assim, hoje as pessoas já melhoraram um pouco nisso. De já entender o que é hipertensão é para o resto da vida. Mas o colesterol não. O colesterol a pessoa toma 2 meses, 3 meses, aí a primeira dor de cabeça que tem é falar, não, foi o remédio de colesterol e para, porque normalmente é o remédio mais caro. O diabetes, o pessoal tem muito medo, porque sabe que os riscos do diabetes para isso. A obesidade, a pessoa não consegue acreditar que a obesidade seja uma coisa tão grave, né, para mexer nisso tudo. O que eu queria lembrar das causas, assim, então eu falei da doença de Chagas, né, que é uma coisa que hoje em dia a gente já melhorou muito. A insuficiência coronariana, que é o problema do entupimento escondido, do infarto escondido que você comentou. A hipertensão, não é porque a pessoa tem hipertensão que ela vai ter derrame, não é porque ela tem hipertensão que ela vai ter doença do coração dilatado, mas se ela não controla a pressão, o coração trabalha com sobrecarga, vai ter diálise, derrame e tudo mais. Então não tem por que não tratar da hipertensão. Que as pessoas têm mais medo de ter um derrame e ficar sequelado do que de morrer. As pessoas colocam isso, falam assim, não, o problema de você ter morrer tudo bem, morrer tudo bem. Ficar de cama. Exatamente, essa é a colocação das pessoas quando passam. O melhor é a gente continuar vivendo bem. Bem, e não é tão difícil tomar 1 ou 2 remédios para controlar isso. A outra coisa que acontece, que já diminuiu também no Brasil, mas ainda é uma causa importante, é a febre reumática. A febre reumática é uma doença que é o seguinte, você tem uma infecção de garganta, que tem um Streptococcus X, que tem que ter, não é qualquer bactéria que causa essa febre reumática, é uma bactéria em específico que ela dá uma reação nas válvulas, pode ser na mitral, na aórtica, mais comumente na mitral, que é a válvula que está do lado esquerdo do coração, e aí a pessoa tem a falência dessa válvula, aí tem que trocar a válvula, isso acomete criança de 10, 12, 14 anos, troca de válvula aos 20, troca de válvula aos 30, troca de válvula aos 40, e o coração tende a dilatar com isso. Mas quem tem a febre reumática, ela percebe esses sintomas, portanto, a dificuldade de respirar? Na verdade, tem um quadro agudo que pode se apresentar com a miocardite também, que é o quadro da falta de ar e tudo. Então, hoje, quando você trata uma infecção de garganta que tem pus, você está prevenindo a ocorrência de uma febre reumática. Mas a gente não pode esquecer que ainda bem que isso melhorou também no nosso país. A compra e o uso indiscriminado de antibióticos. Isso. Porque eu posso estar com uma dor de garganta e ter uma bactéria e você uma outra completamente diferente. Você sabe que, por exemplo, tem a mononucleose, é uma virose que o corpo se encarrega de desfazer sozinha. E ela forma placas na garganta que lembra a placa de pus de uma bactéria. E bactéria a gente dá antibiótico, gripe, vírus a gente não dá, né? Então realmente é importante. A outra coisa que tem, a gente diz assim, as miocardites virais. Tem um vírus que dá dor de garganta, que dá um problema no intestino, e tem um vírus que pega o coração e faz o músculo dilatar. Tá? Então, a gente tem... vírus faz o músculo Exatamente, chama miocardite viral. Então tem vírus, Coxsackie, tem uns nominhos de vírus aí que podem acometer o músculo cardíaco, ele dilata do mesmo jeito que se fosse a doença de Chagas. Mas eu acho que é uma gripe, um resfriado, os sintomas são os mesmos? São os mesmos, mas assim, não é o mais comum. E tem muita miocardite, tem muita doença do coração dilatado que a gente desconhece a causa. Aí tem doenças mais raras, amiloidose, sarcoidose e outras coisas assim. Agora, uma coisa interessante, no caso daquela paciente que eu te contava... Desculpa te interromper, mas a sarcoidose não é no pulmão? Então, não, ela mexe com todos os sistemas. Ela pode atingir o pulmão, o coração? Então, o que agora, aí até você me fez o gancho para que eu queria mostrar. Voltando naquela imagem, no nosso esqueminha do coração, Kátia, então, coração do lado direito conversa com o pulmão joga o sangue pro ventrículo, o ventrículo joga pro corpo todo. Então, o interessante é a gente entender que se o pulmão estiver doente... O coração, fazer a parte dele, então, né? aí o sangue não consegue entrar dentro do pulmão também. E aí o que vai acontecer? Vai fazer congestionamento do ventrículo direito, prato direito. E essa paciente que eu comentava 2 semanas atrás, eu palpei o fígado dela a uns 8 centímetros do lugar que tinha que estar.
Ele estava tão inchado assim? Estava inchado. E hoje ela passou no consultório, o palpei já sumiu. Ela tinha água nos 2 pulmões. De escutar, a gente diagnosticou. E hoje já não tem mais água no pulmão. Bom. Em 2 semanas. Agora, a causa do quadro dela foi porque ela estava usando um remédio que não era bom para ela. Mas qualquer remédio pode fazer isso? Então, eis a questão que eu queria comentar. Por exemplo, quimioterapia. Hoje em dia, um quimioterápico que se usa para câncer de mama, ele pode, como efeito colateral, dar insuficiência cardíaca. Por isso que é importante a pessoa ficar atenta e relatar para o médico. O oncologista que prescreve esse tipo de quimioterápico, que tem como efeito colateral a toxicidade do coração, ele fica de olho. Ele pede ecocardiograma. O paciente começa a queixar de uma falta de ar que não era esperada, o médico já vai atrás, encaminha para o cardiologista, troca o quimioterápico. Por isso que a gente tem que falar para os médicos, embora a gente não ache, mas eu não estou falando com cardiologista, para que eu vou falar de falta de ar? Tem que falar de todos os sintomas. O médico, normalmente, que está prescrevendo aquele remédio que corre o risco de dar aquela complicação, deveria perguntar ao seu paciente se ele está sentindo. Então, eu te dou um remédio excelente para pressão. E aí eu acho que depois eu queria comentar um pouco dos remédios. Por exemplo, tem um remédio super bom para a pressão, que é bom para diminuir a dilatação do coração. Ele já trata da pressão e da dilatação do coração? Isso, e também protege o rim. É da família do captopril, enalapril, que é essa família, os prios da vida. Esses remédios, na hora que eles vieram para o mercado, 1980, acredito que foi isso, eles mudaram a história da morte por doença do coração. Porque as pessoas morriam. Eu me lembro em 91 de ter perdido uma paciente no hospital onde eu fazia o internato, me especializando lá, que ela tinha doença de Chagas e não tinha. A gente mal tinha começado a usar captopril ainda. Só tinha a tal da digoxina e furosemida, que é um diurético, que isso não serve para nada, teoricamente, né? Então, esse remédio, quando eu dou para o paciente, eu sei que 20% das pessoas que tomam vão ter uma tosse seca, um pigarrinho. Aí quando o paciente volta, eu falo, tá te dando pigarrinho? Tá te dando tosse? Não, não tá. Então, vamos embora que esse remédio é muito bom. Eu troco por um primo dele, que é um pouco mais caro, mas também é muito bom, né? Então a gente começa por esse que é mais barato às vezes. Essas são as drogas combinadas? Não. Elas que acabam tratando de 2 problemas? Isso, a gente chama, eu até pus o esqueminha, então, ó, o que a gente quer aqui mostrar, aqui o meu burrinho que eu gosto de trazer quando eu dou essa aulinha, que o burrinho está mostrando o que ele sofre, é o coração na insuficiência cardíaca, é isso. O coitado, não, é esse que está aqui no meu, não é o digitálico, não. É o conceito. É o conceito. Está escrito digitálico em cima. Esse é o meu burrinho. Está com a língua de fora. Então, ele está com a língua de fora carregando uma carga maior que pode. Essa é a insuficiência cardíaca. O coração está tentando jogar para frente um sangue mais do que ele pode, ele não consegue. Aí, uma das coisas que a gente vai usar para fazer o diagnóstico é o ecocardiograma, que é um ultrassom do coração. E o que você vê aí, esse monte de coloridinho? Esse colorido aqui mostra um sangue voltando. O sangue tinha que ir para frente. Esse colorido amarelo, azul tal, não devia existir. Era para ter um vermelho único. Vermelho? Era azul para cima e vermelho para baixo. Ele ficou um mosaico, que a gente fala. Que é o sangue que está, em vez de indo, voltando para uma válvula mitral insuficiente. Então ele está com uma insuficiência cardíaca. Uma insuficiência mitral. Que essa insuficiência da válvula mitral vai gerar a insuficiência cardíaca. E aí, quando eu vou tratar o que tinha antigamente, que eu comentei que eram os digitálicos, ele fazia o quê? Ele não tirava a carga do burrinho, mas ele enganava. Ele punha uma cenourinha ali na frente e falava, vem. Só que isso é o que se usava, dava muita intoxicação, dava arritmias graves, né? E não prolongava a vida, só melhorava um pouco a canseira. Quer dizer, melhorava a qualidade de vida da pessoa, mas não ajudava ela a ficar longe do problema. Que é o que nós tínhamos antes dos inibidores da ECA. O que é o inibidor da ECA? Ele pega e fala, tira a carga do burrinho, o burrinho anda mais aliviado. E aí não precisa ludibriar ele com a tal da comida. Entendeu? Então, esse remédio, que é da família do enalapril, captopril e tem outros tantos, e que quando dá um tosse a gente usa da família do losartan, do mesartan, do candesartan, que é a família dos Brás, que a gente fala, esses remédios fazem a diferença. Então, hoje as pessoas não morrem por causa disso. Mas depois desse, veio um que fez, e aí hoje assim, quem tem insuficiência cardíaca tem que tomar os beta-bloqueadores específicos para isso. Mas o que eles fazem de diferente? Porque eu estou vendo a carga toda de volta no burrinho. Mas só que ele põe um limite para o coração. Como que é o negócio? Vamos voltar no exemplo de números. O problema é que eu sou árabe, sempre falo de números, né? Então não tem jeito. Eu também gosto de falar. Principalmente quando ele é para cima, tem mais do que menos, né? Mais entrada de dinheirinho do que saída. Aqui é negócio das contas mesmo. O coração ejeta 100 ml de sangue por vez que ele bombeia. Ele bate 60 vezes, ele manda 6 litros. Meu coração está insuficiente, ele não consegue mandar 100.
ele vai fazer quanto? Ele vai mandar 70. Para eu mandar 6 litros, eu vou ter que bater umas 80, 90 vezes. E aí você começa a bater 90 vezes. Então, primeira coisa que acontece na insuficiência cardíaca, o coração começa a bater mais rápido para compensar que ele não consegue mandar muito sangue. Mas tem muita gente que diz que sente isso, como se tivesse levado um susto, o coração começa a bater mais rápido. Não, mas isso ela nem chega a sentir às vezes. Não chega a sentir, ela começa a ter assim? É que é uma compensação do corpo, você não está vendo, está acontecendo tudo escondido. Como é que consegue fazer para aumentar esse bombeamento, para manter os 6 litros de sangue, batendo mais rápido? No começo isso é bom, mas depois isso dilata o coração. E aí essa família de remédio dos beta-bloqueadores, ele põe um limite para o coração, fala assim, não, você não vai correr assim não. E você não vai criar tanta adrenalina que vai ser prejudicial para esse coração. E hoje em dia, esse remédio mudou a história da insuficiência cardíaca. Ele é, vamos dizer assim, um remédio mais inteligente. Ele é um moderador, só que ele vem de um remédio que nós usamos desde 1950. É que ele foi meio que reinventado. Ele foi reinventado, né? Então ele fez uma enorme diferença, ele conseguiu fazer o coração. Então hoje, quando a gente pode, a gente usa esse beta-bloqueador adrenérgico, que tem 3, 4 representantes dele no mercado brasileiro e internacional. Você usa um daquele outro que é o mais conhecido para hipertensão. E você usa um diurético, que a gente vê os angiologistas usarem para perna inchada, e esse remédio é fantástico para diminuir a dilatação do coração. Mas a gente vê hoje em dia muitos estudos pelo mundo com células-tronco. Eu tive agora, há 3 dias atrás, eu tive num curso, e você não acredita como que está o negócio de célula-tronco. Então até eu deixei para fazer um comentário disso. O que acontece? Aquele músculo que não consegue se contrair, se você pudesse criar novas células e colocar lá... Sem aquela memória... Não, mas a própria célula, não, porque na verdade não foi... Daquele coração, o que aconteceu? O músculo, você precisa pôr músculo novo. O músculo não estava doente, o músculo ficou. Então você tem que pegar e fabricar mais músculo lá dentro. Então, aqui no Brasil a gente já faz, mas estão muito avançados com essas técnicas. Ele pega a célula-tronco, uma célula que pode virar célula de sangue, pode virar célula de músculo, pode virar tecido nervoso, e ele vai lá e pega um catéter, o cateterismo, vai lá e injeta... Põe aquela célula lá. Ou através de uma perfuração pelo epicárdio, vai lá e também injeta essas células no músculo onde está necrosado, onde está a cicatriz, e depois começa a nascer célula e começa a movimentar de novo.